Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Bom, quando vem para Jó, a gente já espera o pastor falar de tribulação, né? Não. Talvez eu fale alguma coisa ou outra, mas não é o foco dessa palavra nessa noite. O tema para ela é uma pergunta para você. O tema para essa palavra é: o que esperar de Deus? O que você espera de Deus? Eu quero repetir apenas o último versículo do capítulo, verso 22, que diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha para mim. Nesse exato momento, muitas coisas ruins estão acontecendo em muitos lugares. E muitos estão atribuindo a Deus os fatos desses acontecimentos. Tem muita calamidade, muita catástrofe,
muita morte. Tem muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. Talvez dentro da sua casa, há coisas acontecendo. E nesse exato momento em que essas coisas acontecem, muita gente tem chamado isso de Deus, quando na verdade não é Deus. Muita gente está atribuindo ao Senhor aquilo que não veio dele. Por que eu repeti o último versículo aqui, o verso 22? Porque mesmo Jó tendo passado tudo que ele passou, irmão, foi uma sequência de 5 coisas, uma atrás da outra. Chegava um mensageiro, entregava a nova, se é que pode se chamar isso de novo, né? Pensa, alguém chegar e falar para você, ó, tudo que você tinha no banco, roubaram. Essa é a nova mensagem que eu tenho para você. Aí logo em seguida chega, ó, sabe o seu carro que estava ali de fora? Roubaram, toma essa outra nova. Aí sabe o que aconteceu com o seu filho? Aconteceu isso. Ó, pensa, foi uma sequência de casos que aconteceram com Jó, um atrás do outro. Roubaram os gados. O negócio foi desandando. Só que aí a gente chega aqui no final e diz que, diante de tudo isso, ainda assim Jó não pecou. E ainda assim Jó não atribuiu a Deus falta alguma do que lhe havia acontecido. Há muitas situações ruins que estão acontecendo, inclusive conosco. E nós estamos atribuindo essas situações a Deus. Dizendo, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me tirou tal coisa? Por que o Senhor levou tal pessoa? Por que isso e por que aquilo? E nós vamos atribuindo a Deus a falta de muitas coisas na nossa vida. E Deus quer nessa noite mudar o nosso foco e nos mostrar que não é Ele, é outro que está fazendo no lugar dele. E Jó poderia ter falado aqui, ô Deus, está de brincadeira, né? Ainda que ele fale aqui no verso 21 que Deus deu e Deus tomou, nós vamos entender o que ele quis dizer mais para frente, mas eu quero mostrar para você que nem tudo que acontece na sua vida que você chama de Deus, de fato é Deus. Ainda que nós tenhamos cantado aqui a última canção, é tudo sobre Ele, não é tudo sobre você, que é tudo a respeito dele, mas nem tudo diz respeito à mão de Deus fazendo em você. Há operações, há situações, há acontecimentos na sua vida que ainda que tenham a permissão de Deus, não significa que Deus permitiu, foi Ele que fez. Ou é Ele quem está fazendo. É o caso aqui da história de Jó. Houve uma permissão de Deus, Satanás incitou a Deus para que Deus pudesse permitir ou fazer alguma coisa contra Jó. E Deus falou assim, beleza, você quer fazer? Faz você, porque eu não vou fazer. Eu permito, mas você pode ir lá e faça. E tem muitas situações assim na nossa vida que a gente está atribuindo a pessoa errada. Irmão, tem algumas coisas que você vai ter que começar a chamar pelo nome, não é o nome de Deus. É olhar para aquilo e falar, Satanás, solta. Satanás, para trás, recua, caia por terra. Porque eu e você estamos aceitando muitas situações em nome de Deus, mas não está vindo dele. Quem está entendendo, diga amém. Então é preciso entender a origem desses acontecimentos que sucedem no mundo. E qual é, de fato, a vontade do Senhor para não cairmos no erro de responsabilizarmos Ele. Irmão, quantas vezes você não responsabilizou Deus por alguma coisa ruim que te aconteceu? Deixa eu trazer isso à memória. Quantas vezes você não falou que Deus foi o culpado disso aí? Eu vou falar da minha parentela. Ontem eu estava comentando com o pastor Cícero e minha esposa, a gente estava conversando. Eu tenho um parente, não vou falar o grau, porque vai que um dia ele assiste e ele fica ruim. Mas ele passou por um problema na vida dele, dívida, contraiu uma dívida milionária, era um cara bem de situação financeira, tinha carro, tinha 3 carros, tinha chácara, tinha um montão de coisa. E algumas situações aconteceram com ele, o casamento se desfez, e aí ele teve problema de saúde, o cara se tornou uma pessoa amargurada, porque ele começou a culpar a Deus e a responsabilizar a Deus por tudo aquilo que havia acontecido com ele. E ele não entendia, ele buscava resposta, ele queria compreender o porquê de tudo aquilo.
Porque, querido, quando as coisas acontecem com a gente não compreende, é mais fácil para nós e mais conveniente nós responsabilizarmos a Deus, já que não estamos entendendo o que de fato é que está acontecendo conosco, é mais fácil a gente dizer, é Deus, só pode ser Ele, foi Deus que fez. Você tem que tomar cuidado, querido, com muitas coisas que você está vivendo, e cuidado para não ficar responsabilizando o Senhor por causa desses acontecimentos. Você tem que começar a conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12:2 diz que a vontade do Senhor é boa, diga boa, agradável e perfeita. O que você entende por isso? Ora, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tudo que está fora dessa vontade não veio de Deus, sim ou não? Não é difícil de entender, mas por que ainda assim responsabilizamos a Deus? Quando você vai lendo a história de Jó aqui, irmãos, depois você medita em sua casa na história de Jó. É uma das histórias que mais fala comigo na Bíblia, é a história de Jó. Porque, irmão, todas as vezes que eu leio a história de Jó, parece que eu estou frente a frente com Deus. É impressionante, eu estava lendo o texto, comecei a ler ontem, e aí estava lendo hoje, e é impressionante que quando eu leio a história de Jó, é algo tão pessoal, porque Jó é um homem como a gente, que passou coisas como nós passamos, e todas as vezes que eu leio a história dele, parece que eu estou frente a frente com Deus. Parece que eu me sinto na pele de Jó. E quando Deus começa a falar com Jó, confrontar Jó, parece que eu vejo Deus me confrontando e falando comigo. Só que aí você vai vendo ali, Jó começa a argumentar, e durante o texto ele começa a falar muitas coisas, porque ele não estava entendendo aquilo que estava acontecendo com ele. Ainda que no início aqui do capítulo, o texto diz que ele não cometeu falta alguma, não atribuiu a Deus falta alguma, você vai vendo ao decorrer da história, que as muitas indagações de Jó, as muitas perguntas de Jó sem resposta, muitas vezes acabava direcionando o problema dele para Deus, como se Deus estivesse punindo. Irmão, Deus não está, escute o que eu vou te dizer, punindo você. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus nos corrige? Corrige. A Bíblia não diz que Deus nos açoita? Açoita. Muitas vezes Ele vai permitir situações, fazer isso conosco. Só que é preciso entendermos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Quando você é açoitado por algo que vem de Deus, aquele açoite vai produzir em você no final o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Mas quando é algo que vem do diabo, não vai produzir nem a boa, nem a agradável e nem perfeita vontade de Deus na sua vida. Então, atribuir a Deus certos acontecimentos é no mínimo injusto e demonstra falta de conhecimento da sua vontade. Não diga que enfermidade na sua vida é vontade de Deus. Você conhece alguém que morreu enfermo e você ouviu da boca de um crente, foi a vontade de Deus, foi? Eu não sabia disso não. Para mim a vontade de Deus tinha sido feita na cruz do Calvário, com Cristo carregando sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu sempre digo isso aqui, vou dizer de novo, porque nem todo mundo estava aqui. Ninguém pode morrer duas vezes pela mesma coisa. Por quê, pastor? Porque Cristo já morreu por isso aí. Mas tem um monte de pessoas dizendo aí, essa enfermidade foi Deus que colocou. Não foi não, irmão. Para de acreditar nisso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa ela pode contrair algum tipo de enfermidade que foi ocasionado por ela própria. Quer ver? Você pode ser alguém relaxado consigo mesmo, gostar de tomar uma, encher a cara, e aí você contrai uma cirrose hepática. Aí você vai falar que essa doença é vontade de Deus? Ué, você contraiu essa doença por relaxo seu. Deus permitiu você fazer o que você queria, encher a cara. E aí você contraiu como consequência da sua irresponsabilidade uma doença. Aí você fala que é vontade de Deus? É algo que você buscou.
E a consequência do seu descuido é aquela enfermidade. Então nós não podemos dizer que aquilo veio de Deus. E você pode acreditar, irmão, que tem um monte de gente atribuindo essas coisas a Deus. Olha lá, o coitado fumou 50 anos da vida dele, está morrendo de câncer no pulmão, e no final vai falar assim, foi vontade de Deus. Foi? Você está de brincadeira. Esse Deus aí que você serve, eu não quero servir ele não, porque esse aí não é bom não. O Deus que eu conheço é bom, agradável e perfeito. Amém? Aí você vai falar, tá bom, pastor, mas e se uma pessoa que se cuida ainda assim contrai uma doença? É vontade de Deus então? Também não. Coisas ruins, querido, acontecem conosco por duas razões. Quantas razões? Quantas razões? Eu vou dizer mais para frente quais são as razões de coisas ruins acontecerem com você. Uma delas aconteceu com o Jó. Mas o fato de nós não termos respostas para certos acontecimentos acabam tornando mais conveniente para nós concluirmos que só pode ter vindo de Deus. Um divórcio. As pessoas se divorciam à torta e direita, sim ou não? E aí a indivídua tem a cara de pau de falar assim, é porque Deus tinha algo melhor para mim. Toma vergonha na cara. Não, é porque Deus tinha algo melhor para mim. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, então Deus não vai promover divórcio, irmão. Como é que a gente pode olhar para um casal divorciado e falar assim, não, foi a vontade de Deus, coisa nenhuma, foi o diabo que destruiu aquela casa. E aí atribui, responsabiliza a Deus por aquilo que é outro, que é a concorrência que está fazendo. Quantas situações ruins não aconteceram na sua vida e você chamou aquilo de Deus? Não atribua a Deus aquilo que é obra de Satanás. Tem muita gente por aí chamando de Deus aquilo que é o diabo que está promovendo. Dizer, por exemplo, que tal enfermidade foi Deus que enviou para dar uma lição no indivíduo é cometer o equívoco de dizer que Cristo não satisfez a ira de Deus na cruz do Calvário. Não, Deus colocou essa enfermidade para punir. Peraí, irmão, Deus puniu em Cristo a sua enfermidade. Deus puniu em Cristo. Aí quando você fala assim, Deus colocou essa enfermidade para punir, você está querendo dizer que Cristo não satisfez a ira de Deus. E a Bíblia diz que Cristo satisfez a ira de Deus de uma vez por todas. Ora, se Cristo satisfez a ira de Deus, Deus não está de mal de você. Eu vou repetir, Deus não está de mal de você. Ele está sorrindo para você. Ele está te dizendo, a minha vontade para a sua vida agora é boa, agradável e perfeita. Você merecia ser fulminado, torrado, esturricado, descer para o inferno de cabeça para baixo, mas eu entreguei meu filho para morrer no seu lugar, e no lugar dele, eu te concedi a minha boa, agradável e perfeita vontade. Esse exemplo de enfermidade é apenas um exemplo. Muitas outras atrocidades são endereçadas a Deus quando Ele não tem nada a ver com aquilo. Pare de colocar no endereço de Deus os seus problemas. Problema de dinheiro. Aí a gente escreve uma carta e o endereço é Deus. É porque Deus não quer me prosperar. A gente quer endereçar tudo no endereço de Deus, irmão, colocar tudo no endereço de Deus. É o contrário, irmão. Deus quer enviar a correspondência dele para a sua casa. A correspondência dele, quando você abrir, está lá, meu filho, minha vontade para você nessa área é boa, agradável e perfeita. Meu filho, a minha vontade para você nessa outra área é boa, agradável e perfeita. Nessa aqui também é boa, agradável e perfeita. Naquela ali também, boa, agradável e perfeita. É preciso entender, e aqui eu vou te dizer as duas razões pelas quais coisas ruins nos acontecem. É preciso entender que coisas ruins acontecem na natureza humana de forma natural. Só o fato de você ter vindo à vida, coisas ruins vão te acontecer. Sabe por quê? Porque o pecado de Adão, a queda do homem, jogou o homem numa sentença. Então, meu irmão, ainda que, escute, o que eu vou te dizer é um absurdo, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer.
Se Satanás olhasse para você e falasse assim: esse caboclo aí, por todos os dias da vida dele, não vou nem chegar perto dele, você vai desfrutar de coisas ruins, você vai ficar doente. Sabe por quê? Porque quando Adão caiu, através do pecado, o corpo do homem começou a se decompor, o corpo do homem começou a envelhecer. Existem doenças que são decorrentes da velhice. Amém? Quem está entendendo? Então há coisas ruins que vão te acontecer decorrente de situações naturais da vida. Agora, há outras coisas que acontecem como consequência da operação de Satanás, que foi aqui com o caso de Jó. O exemplo de Jó aqui não era algo meramente natural. Você já viu isso aqui que aconteceu com Jó, acontecer com alguém da sua família, ou com você, ou com alguma outra pessoa próxima? Uma sequência de coisas assim, uma atrás da outra, alguém já viu? Sabe por quê? É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso aqui acontecer com você. É mais fácil alguém ganhar na Mega Sena do que você ver isso aqui acontecer com alguém. Olha lá, perdeu tudo que tinha, perdeu o filho, depois ficou doente. É difícil você ver isso aqui acontecer. A situação de Jó aqui não era uma sequência de casos naturais. Existia uma operação espiritual por trás. Existia um trabalhar maligno por trás. Existia um diabo por trás. Quantas vezes esse diabo não está por trás das coisas que estão acontecendo na nossa vida e nós estamos dizendo que é Deus? É porque Deus quis assim coisa nenhuma, irmão. O que Deus quis foi concluído em Jesus Cristo. É por isso que você tem que entender qual é a vontade dele para a sua vida. Talvez você diga: pastor, por que Jó então atribui a Deus aquilo que lhe aconteceu? Porque aqui no verso 21, Jó fala assim: Deus me deu, e Deus fez o quê? Deus fez o quê? Não, gente, fala mais alto. O que Deus fez? Foi Deus que tomou? Eu desafio qualquer teólogo e qualquer outra pessoa me provar que foi Deus que tomou de Jó. Não foi Deus que tomou de Jó. Satanás incitou a Deus para fazer algo contra Jó. O que Deus falou para Satanás? Vai você e faça. Tão somente poupa a vida dele. Não foi Deus que tomou de Jó. Teve a permissão de Deus, mas quem tomou foi o diabo. Foi ele quem subtraiu da vida de Jó. Eu acredito, querido, que Deus permitiu essa história ser descrita dessa forma para nos mostrar que nem tudo o que atribuímos a Deus, de fato, ele é o causador. Não, pastor, está escrito lá, Deus deu e Deus tomou. Não, Deus permitiu essa história estar descrita dessa forma para mostrar para mim e para você que nem tudo aquilo que nós chamamos de Deus, Deus é o causador. Jó estava errado, eu vou dizer com todas as letras, sem medo de errar, sem medo de perder um galardãozinho sequer no céu. Jó errou. Pastor, mas o verso seguinte diz que Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Continua lendo toda a história de Jó e você vai ver. Até aquele momento, é o que diz o versículo 22, até aquele momento Jó não havia atribuído falta alguma a Deus. Nós não podemos negar o fato que Deus estava na história, mas não era ele o agente destruidor dela. Não foi Deus que promoveu destruição na vida de Jó, era Satanás quem teve a permissão de Deus. Então você vai dizer assim para mim: pastor, então se Deus permitiu, foi Deus então que fez, velho. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó, então Deus está na história, Deus também é responsável. Vou te dar um exemplo. Deus nos permite fazer muitas coisas, sim ou não? Desagradáveis, inclusive, sim ou não? A Bíblia não diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém? Você não comete pecado? Você não pensa mal dos outros? Você não fala mal dos outros? Você não fala um monte de coisa que não deveria? Sim ou não? Deus permite você fazer isso? Permite. E você... Vamos voltar para o livro de Jó, vamos ler tudo de novo aqui, começar. Agora veja, não é porque Deus permite você fazer coisas desagradáveis que você pode dizer que é Deus que fez. É a mesma coisa que de Jó. Deus permitiu o diabo tocar em Jó,
mas não foi Deus que tocou em Jó. Ora, se Deus permite eu fazer coisas desagradáveis, eu vou lá e faço. Eu não posso falar que foi Deus que fez através de mim. Quem fez fui eu. No mesmo caso da história de Jó, quem fez não foi Deus, quem fez foi Satanás. Você está entendendo, querido? Então vamos lá. Agora eu quero trazer você para a prática. Qual que é o triunfo do diabo contra nós? Preste atenção, porque aqui está o segredo. O que o diabo quer contra nós? O trunfo dele é nos manter acreditando de maneira enganosa que certos acontecimentos foram ocasionados por Deus na sua vida. Se o diabo conseguir manter a mim e a você acreditando que certos acontecimentos vieram de Deus para a nossa vida, nós vamos permanecer no engano e sujeito àqueles sofrimentos. Ele quer te manter acreditando, essa catástrofe que aconteceu foi Deus. Tá? Você lembra aquele pregador dizendo para você que Deus manda enfermidade por causa disso? Você lembra? Ele quer fazer você acreditar que alguns acontecimentos da sua vida foi Deus que ocasionou. A intenção, escute, a intenção do diabo era que Jó culpasse a Deus. Essa era a intenção de Jó. Eu te provo, essa era a intenção de Satanás. Porque olha o que ele disse no verso 11. Aqui fica claro qual era a intenção de Satanás. O verso 11 ele diz assim para Deus: mas estende a tua mão, Deus, e toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha qual que era a intenção do diabo. Era fazer Jó se voltar contra Deus e responsabilizar Deus por aquilo que estava acontecendo com ele. Essa era a intenção dele. Irmão, o diabo não precisa te mostrar que é ele que está contra você. Ele não precisa aparecer para você com chifre, com tridente, com capa vermelha, e ele não tem nada disso. Ele não precisa aparecer para você assim, falar assim: ô fulano, sou eu que estou te resistindo. Ô fulano, sou eu que estou ocasionando esse problema na sua vida. Ele não precisa fazer isso contra mim, contra você. Ele só precisa fazer uma coisa: nos fazer acreditar que é Deus quem está contra nós. Ele só quer te fazer acreditar que Deus é contra você e não por você. Porque se ele conseguir te fazer acreditar que é Deus que está fazendo essas coisas na sua vida, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e você vai chegar a uma conclusão: ora, se é Deus, não tenho o que fazer, só tenho que aceitar. Quem entendeu, diga amém. Você pode fazer alguma coisa contra Deus? Não. E se o diabo conseguir te convencer que é Deus que está ocasionando esses problemas na sua vida, o que você vai querer fazer contra Deus? Você não pode fazer nada. Então ele nem precisa aparecer para você e dizer: sou eu que estou fazendo contra você. Ele só precisa te convencer que é Deus que está contra você. E a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está contra você, mas por você. Se Jó blasfemaria contra Deus, significa que Jó acreditaria que Deus estava contra ele. Era isso que Satanás estava contando, que Jó blasfemasse. A pergunta que eu te faço é: o que você está atribuindo a Deus? Quais acontecimentos vieram sobre você e que estão te fazendo acreditar que isso ou aquilo é a vontade dele para a sua vida ou sua família? O que está acontecendo com você que você está acreditando que é Deus? Quando eu digo acontecendo de ruim, para você ou para sua família, você está falando: não, é Deus. Porque você fala assim: pastor, por que esse tipo de pergunta é necessário? Porque você precisa encontrar qual é a vontade do Senhor, irmão, para a sua vida. E para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde, para o seu trabalho, para o seu ministério. Deus tem uma vontade específica para cada área da sua vida. É por isso que você tem que começar a se perguntar: isso aqui que está acontecendo veio de onde? Quem é o responsável por isso que está acontecendo? E para nós descobrirmos a vontade de Deus, é preciso olharmos inteiramente para Jesus. O que ele fez e falou é a vontade de Deus. Irmão, você e eu precisamos aprender a olhar inteiramente. Repita essa palavra: inteiramente.
Nós temos que aprender a olhar inteiramente para Jesus. O que Jesus fez e o que Jesus falou representa toda a vontade de Deus para nós. Agora, se você não conhece o que Jesus fez ou falou, você vai ficar à mercê das coisas ruins que vão te acontecer, naturalmente ou espiritualmente, e você não vai conseguir sair delas, porque você não sabe o que Jesus fez e o que ele falou. Tem muito crente e muito pregador preso na antiga aliança, no Antigo Testamento, e que não estão olhando para os feitos de Jesus. Sabe, irmão, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Não vou falar nem de igreja A nem de B, vou falar de crentes. Tem muito crente preso no Velho Testamento, na antiga aliança, quando deveria estar vivendo livres na nova aliança, no Novo Testamento. E eles ficam presos nas coisas que aconteceram lá na velha aliança e acham que essas coisas vão ser reproduzidas na nova aliança. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é o mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. O que aconteceu no Velho Testamento era sombra de algo. O que aconteceu no Novo Testamento a partir de Cristo é uma nova realidade para você. Amém, querido? Se antes não tinha o que ser feito, não tinha muitas coisas que serem feitas no Antigo Testamento, agora tem. Tudo é possível que crê. Eu vou repetir, irmão, tudo é possível que crê. Você está debaixo da graça, não mais debaixo de lei. Você é favorecido, irmão. Você é altamente amado por Deus. Amém? Vou te dar alguns exemplos. Na antiga aliança, quando alguém pecava, sabe o que acontecia? O tal que pecava, ele tinha que pegar um animal, levar até o sacerdote oferecia aquele animal em sacrifício, derramava sangue, aquele sangue era aspergido e os pecados daquela pessoa eram perdoados, mas tudo aquilo era feito exteriormente. Era para perdoar pecados exteriores. Esse era o sangue da antiga aliança, do Antigo Testamento. O sangue da nova aliança não purifica o homem apenas por fora, mas também por dentro, porque o sangue de Cristo é o sangue maior do que o sangue de animais. Mas tem um monte de crente vivendo lá no Velho Testamento. O pastor Heber costumava dizer o seguinte, nem todo mundo conhece o pastor Heber, ele costumava dizer assim: o crente, a pessoa aceita Cristo e quer seguir a Moisés. Ele recebe a Cristo, deveria aprender a viver pela graça, mas quer viver em Moisés, debaixo da lei. A Bíblia diz assim que a lei veio por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Há uma nova aliança, que nós recebemos isso aqui, nós vamos fazer daqui a pouco, é a nova aliança no sangue de Cristo, no corpo de Cristo, na vida de Cristo. É a nova aliança que nós temos com Deus, derramado pelo sangue dele. Há uma nova aliança em Cristo. As promessas da nova aliança são superiores às promessas da antiga aliança. Amém, irmão? Se alguém tinha que morrer de enfermidade, agora não precisa mais morrer de enfermidade. Pastor, por que morre? Simples. Eu não preciso ser médico para explicar. Você não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas eu vou dizer, por causa de incredulidade. Essa é a mais pura verdade. Hebreus 8:6 diz o seguinte, estou começando a ir para o fim. Mas agora alcançou, falando de Cristo, ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Irmão, se as promessas que vigoram agora, por causa de Cristo, são melhores que as promessas que vigoraram no passado, o que eu devo esperar vindo de Deus? Vou fazer a pergunta de novo. Se as promessas que diz aqui Hebreus 8, de agora, são melhores do que as promessas do passado, se essas agora são melhores, o que eu devo esperar então vindo de Cristo? O que é bom, agradável e perfeito. Então deixa eu te dar uma palavra: saia daqui nessa noite mandando algumas coisas embora da sua vida. O que é que você tem que mandar embora? Fala o nome dele, fala: sai, porque você tem a aparência de Deus, mas não tem a essência de Deus, não tem a vida de Deus, e não é Deus para mim.
Coisas boas em Cristo é o que eu devo esperar. O que é que está escrito a respeito de Cristo? Atos 10, 38. Olha isso aqui. Estou começando a ir para o fim. Atos 10, 38 fala a respeito de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Cristo fez? Ele andou fazendo o... Vou perguntar de novo. O que Cristo andou fazendo? Digo bem. O verbo andar aqui está no passado. Andou fazendo bem. Isso significa que ele parou de fazer? Não. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sabe o que isso significa, irmão? Que hoje é dia da sua bondade vir sobre ti. Hoje é dia da bondade repousar sobre a sua vida, porque o bem que ele fez lá, ele faz hoje, ele vai fazer amanhã, e enquanto você estiver aqui, então receba a bondade de Deus aí sobre a sua casa. Receba a bondade de Deus sobre a sua família. Receba a bondade de Deus sobre os seus filhos. Receba sobre ti. Receba sobre o seu trabalho. Receba sobre o seu corpo. Receba sobre a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Receba a vontade de Deus aí, irmão. Aleluia. Receba, sabe por quê, irmão? Porque Deus não é só com você, mas por você. Quantas vezes Deus não falou para homens, eu sou contigo? Saber que Deus é com você é fácil. Deus quer que você também saiba que Ele é por você. Que Ele está fazendo por seu intermédio, amém? Agora, existe algo que se requer de nós. Conhecer qual é a vontade do Senhor. Essa é uma tarefa para a vida toda, irmão. Porque leva tempo para ser desconstruída uma crença errada e estabelecer a certa. Não porque Deus demora para arrancar o errado e colocar o certo em nós, mas porque nós permanecemos muito tempo no engano. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus precisa mudar alguns conceitos da sua vida, algumas formas de pensar, de mim, de você, que estão fazendo nós dizermos que é Ele e não é Ele. Ele tem que mudar algumas coisas aí, algumas ideias que você tem, algumas filosofias que você tem, alguns conceitos de família que você tem. É impressionante como conceitos de família nos amarra, nos prende para receber o melhor de Deus. Aquela história que você ouviu do seu avô, bisavô, tataravô, não sei do que, que é a história da carochinha. E que te impede de receber a verdade de Deus. Deus pode mudar, arrancar o engano e colocar a mentira na sua vida assim, ó, no estalar de dedos. O problema é que nós somos lentos para descobrir qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque se de fato já tivéssemos descoberto em muitas áreas ainda não estaríamos cativos, presos, amarrados, sem conseguir ir além. O problema se encontra em nós, no quanto demoramos para aprender de Deus. Foi por isso que Paulo disse em Romanos 12, 2, para não nos conformarmos com este século. Minha esposa pregou aqui quarta-feira, ela falou algo sobre conformismo. Escute o que eu vou dizer aqui agora. Paulo disse para nós não nos conformarmos com este século. O conformismo é o lugar que o diabo encontra para nos manter nos seus enganos. Vou repetir. O conformismo é o lugar que o diabo encontra para nos manter nos seus enganos. Porque se eu me conformo com o mal como se tivesse vindo de Deus, o que eu posso fazer se não apenas aceitar aquele mal? Se eu me conformo com aquele mal como se ele veio de Deus, o que eu posso fazer contra Deus? Nada, então eu só vou me conformar com aquele mal. Veio de Deus, então a única coisa que eu posso fazer é me conformar. E é por isso que Paulo diz, não se conforme com este século, porque a mentalidade desse século aceita qualquer coisa, inclusive aquilo que o diabo apresenta para eles, mas a mentalidade que vem do céu só aceita o que Cristo fez por eles.
Tá, pastor, mas Jó disse assim para sua mulher: aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Porque naquele momento da tribulação, estou terminando, prometo. Já falei isso 3 vezes. A mulher de Jó olhou para Jó, ela não tinha a longanimidade de Jó. Ela falou: pô, cara, aconteceu isso tudo com você, você perdeu tudo, os nossos 10 filhos morreram. Você agora está enfermo, tendo que se coçar com caco. Você ainda mantém a sua integridade? Cara, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Aí Jó vira para ela e fala assim: mulher, você fala como uma louca qualquer. Nós aceitamos o bem de Deus, os 10 filhos, toda a riqueza que Deus nos deu, os servos que Deus nos deu, nós aceitamos tudo isso de bom grado, agora não vamos aceitar o mal? Ah, pastor, se Jó disse isso, significa então que o mal veio de Deus, porque ele falou para a esposa dele: não vamos aceitar o mal. A gente aceitou o bem e não vamos aceitar o mal. Eu vou repetir: Jó estava errado. O mal não veio de Deus. Pergunta para mim: por quê, pastor? Não, eu não vou responder. Pergunta de novo: por quê, pastor? Porque Deus só proporciona o que Ele é. Eu vou repetir: porque Deus só proporciona o que Ele é, e Ele é bom. O mal veio da concorrência. Deus não pode dar para você aquilo que Ele não é. O que Deus te dá é exatamente aquilo que Ele é. E se Jó, eu te provo dentro da palavra que eu estou dizendo que Jó estava errado. Se Jó estivesse coberto de razão, Deus não teria vindo lá na frente, pessoalmente, falar com Jó e chamar a atenção dele por muitas das declarações que Jó fez. Se Jó estivesse certo em tudo que ele havia dito, Deus não teria vindo e chamado a atenção de Jó. Continua lendo a história de Jó e você vai ver. Jó capítulo 38. Vai ali adiante para você ver. Deus chama Jó e começa a dar uma... Espera aí, caboclinho. Você acha que você está com a razão? Vou te mostrar quem é que está com a razão. Mas ele não estava coberto de razão. Jó 38, verso 1 e 2, olha o que Deus diz a ele. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha Deus falando para Jó. Jó estava falando baseado em sua dor e perda, e isso impedia Jó de ver com clareza. Sempre que você está debaixo de sofrimento e perca, a sua capacidade de ver as coisas fica afetada. E se você não entender de fato qual é a vontade do Senhor, aí sim você vai dizer que foi Deus que fez, sendo que foi o diabo que fez. E no capítulo 40, olha o que mais Deus diz para Jó. Estou terminando, essa aqui é a última coisa. A partir do verso 1, olha o que Deus diz. O Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Deus falando para Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho respostas. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ô irmão, é por isso que eu falo que quando eu leio a história de Jó, eu me vejo diante de Deus e Deus falando a mesma coisa comigo, porque quantas coisas eu não falo para Deus, eu não atribuo a Deus, eu não responsabilizo a Deus, e aí eu fico me imaginando Deus diante de mim, e Ele falando essas coisas para mim. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou acusá-lo? Como é que eu vou dizer: foi você que fez, Deus? Verso 8: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Note, querido, que Deus diz que Jó o acusava. Aqui, se você prestar atenção, Jó capítulo 40, verso 2, aqui Deus diz que Jó o acusava. Que responda a Deus aquele que o acusa. É Deus falando para Jó: uai, você está me acusando, Jó? Você está acusando que fui eu que fiz isso aí contra você? É isso mesmo? Então me responda algumas coisas. Eu quero ver, se você puder me responder, eu vou aceitar então que fui eu mesmo que fiz com você. E aqui, Deus está dizendo que Jó o acusava. É isso que muitos andam fazendo. Acusando Deus de
promover o mal. E depois o Senhor ainda pergunta para Jó: você vai condenar-me para justificar-se? Quantos não culpam a Deus por aquilo que lhes acontece? O fato é que nós precisamos sair desse lugar onde redirecionamos os problemas a Deus e relacionamos o mal a Ele. Meu irmão, Deus é bom, inteiramente bom. A Bíblia diz que nele não há trevas alguma. E porque não há trevas nele, Ele não pode trazer trevas sobre você. Deus é bom, irmão. Amém? Nós precisamos conhecer a sua real vontade. Por isso não se conforme se coisas ruins te acometeram. Não chame isso de Deus e diga que é a sua vontade. Busque conhecê-lo e você poderá rejeitar o que vem do diabo em nome de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus e você vai rejeitar aquilo que o diabo traz para você em nome de Deus. Certa vez, e eu terminei, certa vez o rei Senaqueribe, de uma nação inimiga de Israel, tentou invadir Judá, uma das tribos de Israel. E aí ele enviou um mensageiro, Rabsaque, olha o nome do caboclo, coloca esse nome no seu filho, tá? Rabsaque. Senaqueribe envia Rabsaque até Judá para afrontar o rei de Judá e as pessoas que estavam naquele lugar. E aí, em dado momento, o mensageiro de Senaqueribe fala assim para eles, para aqueles que estavam ouvindo: não adianta você exclamar a Deus não, sabe por quê? Porque esse mesmo Deus que vocês estão clamando é o mesmo Deus que me enviou até vocês e diz: sobe que eu vou entregar eles nas suas mãos. Só que aquele mensageiro não trazia uma mensagem de Deus, ele estava mentindo, só que através daquelas palavras ele se passava como se o próprio Deus tivesse enviado aquela nação inimiga contra o seu próprio povo. Só que ele falou em nome de Deus, só que Deus não os havia enviado. Deus não tinha falado nada. Eles tiveram a disfarçatez de dizer assim: olha, o próprio Deus nos enviou contra vocês. Irmão, quantas coisas não estão sendo enviado contra você e você está acreditando que está em nome de Deus, mas aquele que endereçou foi outro. Então nessa noite, saia daqui com uma coisa no seu coração: eu vou procurar descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, para cada área, e vou começar a convidar algumas coisinhas a saírem, porque isso aqui não faz parte de Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Aonde você precisa chamar e expulsar, mandar embora, eu não sei, você que tem que saber. Por isso você tem que conhecer o que Deus pensa ao seu respeito e o que Deus tem por você. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar e nós vamos ceiar.